Amém? Paz. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Amém? Glória a Deus. O calor, ele faz a gente ficar meio cansado, né? Mas Deus, ele opera em todos os ambientes. Amém, queridos? Às vezes a gente quer meio que forçar um pouquinho, né, pessoal? Mas, queridos, Deus age em todos os momentos, no inverno, no calor, quando a gente está alegre, quando a gente está triste, como a Paula falou, chorando, Deus intervém, Deus faz e Deus opera. Deus não depende de emoções para agir, amém? Glória a Deus. Deus não depende de emoções para agir. Amém. O que eu sinto não norteia as ações de Deus na minha vida. Glória a Deus por isso. O que norteia, o que dirige, o que Deus vai fazer na minha vida é a sua promessa na sua palavra. É isso que faz as coisas acontecerem. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos com uma série de mensagens aí. Começamos domingo passado. Quem lembra como é? Aquele nome meio estranho. Como? Não entendi. Voe. Amém. Voe. Fala para o seu amigo aí. Você já voou essa semana? Começou a voar? Ou ainda está preparando a aeronave para sair e para decolar? Como que está? Como está? Amém. A minha aeronave está se preparando. Ainda não voou não, mas está se preparando. Eu conversei com algumas pessoas aí que já estão em pleno voo. Glória a Deus. Deus age de forma diferente com cada pessoa. Amém? Deus age na particularidade, Ele não age só na uniformidade. Amém? Então, o importante é a gente pegar a palavra de Deus e aplicar isso na nossa vida, no nosso coração. Amém? Estamos contentes aqui, estivemos orando durante essa semana passada, pela irmã Jane. Ela está aqui hoje, aleluia! Você pode dar uma salva de palmas. Deus abençoe a irmã. Deus está operando. Amém? Deus está agindo. Deus está realizando um milagre. Glória a Deus. Então, a semana passada, nós iniciamos esse grupo de mensagens que vai falar sobre isso, nos preparando. Estamos no final do ano, então já estamos nos preparando para 2024. Amém? Glória a Deus. Então, é importante que a gente comece a ver aquilo que Deus vai fazer em 2024. Amém? E talvez você esteja pensando assim, eu não sei se Deus vai fazer. Deus vai realizar, é promessa dele, vai fazer. Glória a Deus. Então, nós começamos semana passada e nós falamos sobre profetize o seu futuro. Amém? Profetize o seu futuro. Tem gente que vai andando como a vida vai. Amém? Hein, Ricardo? Tem gente que fala que, como você está? Está tudo bem? Estou empurrando com a barriga. Você já ouviu gente falar assim? Já ouviu? Empurrando com a barriga. Isso não é palavra de quem conhece Deus. Porque a gente não vai empurrando com a barriga. A gente vai
entendendo os planos de Deus e a gente vai avançando em direção àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Eu sei que tem gente aqui com planos, com sonhos para o próximo ano, e quando a gente olha aquilo, fala assim, é impossível. Mas, quando nós profetizamos segundo a direção da palavra de Deus, é plenamente possível. É possível. Amém? Glória a Deus, é possível, é possível, é possível. E hoje, voe significa você operando no Espírito, amém? Vamos falar isso? Você operando no Espírito. Então, não é que você vai fazer porque você é o bambambam, não. É porque você está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Então, as coisas vão acontecer. Amém? E hoje eu gostaria de falar com você sobre faça o seu plano funcionar. Amém? Vou fazer a primeira parte hoje, senão ela vai ficar muito longa. E quando fica muito longo, depois fica meio chato, né? Então, vou fazer em duas partes para ficar mais tranquilo, para a gente entender. Tá bom? Então, faça o seu plano funcionar. Amém? Amém? Mas eu queria convidar você agora a ficar em pé. E eu gostaria de orar. Amém? Gostaria de orar. Glória a Deus. Eu queria que a gente desse as mãos. Faz tempo que a gente não faz isso, não é? Amém? Vocês lembram, outro dia eu ouvi um vídeo de quando a gente estava lá embaixo, a gente estava construindo aqui em cima. E eu fiquei olhando para os irmãos, eu falei, eu judiei dos irmãos, hein? Porque estava um frio, gente, um frio. Vocês lembram disso, gente? Um frio tão forte aqui em cima, um frio mesmo. E a gente aqui em cima orando. Vocês lembram disso? Está vendo como é? Hoje está calor. Está vendo como as coisas mudam? Mas o Deus que estava lá em 2020 no frio, é o Deus que está hoje aqui no calor em 2023. Ele está cuidando de você. Amém? Ele está cuidando de você. Então eu queria que você nesse momento orasse por essa pessoa que você deu a mão. Amém? Você vai orar por ela. Para que o Espírito Santo esteja revelando os propósitos, os planos para essa pessoa. Para ela não terminar esse ano sem ter uma visão, uma direção para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Então você vai orar, você é veículo de bênção por essa pessoa. Amém? Então, você vai orar por essa pessoa que está do seu lado. Se você estiver no meio, você vai orar pelos dois. Se estiver na ponta, você vai orar pela pessoa que está do seu lado. Amém? O importante é que ninguém fique sem orar. Vamos orar, vamos fazer um clamor. Ore agora, em nome de Jesus. Ore por essa pessoa, para que o Espírito Santo traga a visão, para que ele voe na direção do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui, a tua igreja está aqui. Nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Pai, nós somos gratos a Ti porque o Senhor não nos desampara. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, ó Pai, nesse momento nós oramos para que o Teu Espírito Santo esteja trazendo a visão, Senhor, a direção, o plano, o projeto, e que nós, ó Senhor, façamos o Seu plano funcionar na nossa vida.
Aleluia, como é bom, Senhor, como é bom saber que nós não estamos sozinhos, como é bom saber que as coisas não dependem só de nós, como é bom saber que nós temos um Deus que está no controle da nossa vida. Aleluia, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode falar amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E vocês lembram, quando nós estávamos orando aqui em 2020, isso aqui era só tijolo, gente. Era tijolo, era reboque, era... E hoje nós estamos aqui. Amém? Por que que isso aconteceu? Porque Deus tinha um plano e nós fizemos o plano funcionar. E é isso que você tem que fazer. Aleluia. Olha o que fala Isaías capítulo 40, do versículo 29 ao versículo 31. Fala assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e se fadigam. Se cansam e ficam exaustos. Desculpa, que eu estou na minha mente a outra versão. E os moços tropeçam e caem. Aleluia. Aqui eu queria que você lesse comigo isso. Essa parte. O versículo 31. Mas aqueles renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Então, olha, para você que está em busca da visão de Deus para você, ou para você que já tem isso mais ou menos delineado, agora é hora de você construir as asas para que esses planos sejam realidade. Agora é hora. Agora é a hora de construir as asas. Isso depende da gente, depende de nós. Depende de você. Deus age no âmbito que Ele tem que agir, e nós temos que agir na nossa esfera de ação. Então, eu queria ler esse versículo 31 numa outra versão, porque ela traz uma luz um pouquinho mais clara, fica mais claro esse versículo. Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, o versículo 31 de Isaías 40 fala assim: Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Eu gosto dessa versão porque ela traz a direção de que esse esperar, que nós lemos lá no começo, né? Os que esperam, às vezes traz uma ideia de passividade. Que eu paro e espero
a força vir. É mais ou menos isso que a gente pensa. Mas não é isso. Nessa versão fica um pouco mais claro, porque fala assim: mas os que confiam no Senhor. Amém? Então eu não paro e espero. E aqui faz uma analogia com a águia. É como a águia. Confiam e voam como águia. Então existe ali uma comparação, uma analogia. O que acontece então? Qual é a ideia desse texto para nós? É que as águias, quando elas se cansam, sabe o que elas fazem? Elas voam mais alta, por isso que fala que voam alto. Quando a águia está cansada, ela voa ainda mais para o alto ainda. E aí quando ela chega numa altura muito alto, algo muito alto, então ela está cansada. Então o que ela faz? Ela abre as asas e vai planando até chegar onde ela precisa chegar. Então confiar no Senhor é isso. É eu ir cada vez mais alto em direção ao meu Deus. E quando eu estou lá, eu vou planando nas asas do Espírito até chegar aonde Deus planejou, aonde Deus projetou para eu chegar. Amém? Então você pode falar isso de novo comigo, esse versículo: mas os que confiam no Senhor. Você confia no Senhor? Então começa a planar no Espírito. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja desmotivado, mesmo que você esteja achando que está aí com uma doença emocional, em nome de Jesus, nós repreendemos essa enfermidade na sua vida. Você vai planar nas asas do Espírito, e você vai chegar aonde Deus falou para você chegar. Os planos, amém? Planar em direção ao objetivo que Deus já colocou no seu coração, ou Ele vai colocar, porque nós oramos aqui. Amém? Glória a Deus. Faça seu plano funcionar. Gênesis capítulo 37 narra a história de um adolescente, um jovem adolescente, jovem, de 17 anos, que recebeu de Deus 2 visões do seu futuro. 2 visões do seu futuro. O nome dele era José, um moço. E nesse capítulo 37, nós não vamos ler porque ele é muito extenso, mas é importante depois você verificar. Ou se você quiser abrir a sua Bíblia e ir acompanhando o que eu estou falando. Então José fala o seu sonho para os seus irmãos, a visão que Deus tinha dado para ele. Então José fala que ele sonhou que os sacos de cereais dele e dos irmãos estavam em um determinado lugar. E aí de repente esses sacos se dobram diante do saco de cereal dele. E ele fala para os irmãos. E os irmãos ficam doidos com ele. Fala: que é isso?
que é isso, menino? Você está achando que nós vamos ser seus servos? É isso? Coitado, né? Novinho, 17 anos, não sabia, não conhecia. Passado algum tempo, ele tem um outro sonho. E esse sonho ainda é mais altivo ainda. Porque fala que o sol, a lua e as estrelas se dobram diante dele. Aí quem fica doido com ele é o pai dele. Que é isso, menino? O que você está se achando? Você acha que nós vamos nos curvar diante de você, que você vai ser superior a nós? Esse era o sonho de Deus para José. Eu sei que você conhece essa história, então eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas o fato é que, quando os irmãos ouviram esse sonho, eles ficaram com inveja de José. Então começaram a pensar em como matar José. É isso que eles queriam fazer. Então José estava lá no campo, chegando onde os irmãos estavam no campo, eles pegam José e jogam dentro de uma cova. A intenção deles era matar, mas Rubens, o irmão dele, Rubem, não deixa. E depois José está lá dentro da cova, vai passando uma caravana de midianitas, comerciantes, eles vendem José como escravo. E José vai para o Egito, e lá ele vai para a casa de um homem chamado Potifar, e lá a esposa de Potifar se sente atraída por José, e ela quer ter relações com ele. Josué e José, como era um homem de Deus, ele não aceita, porque o homem de Deus, ele resiste às tentações, amém? A mulher de Deus resiste às tentações. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você resiste a toda situação, toda tentação. Mas o que acontece? Acontece que, por esse fato, ela fala que ele queria abusar dela, então ele é preso. E quando ele está lá na prisão, um copeiro e um padeiro também estão presos, e eles têm sonhos. E José descobre ali que ele tem um dom. Talvez ele não soubesse. Ali ele descobre que ele tem um dom. E talvez você tenha um dom que você não sabe. Você precisa procurar desenvolver as coisas, os dons espirituais que Deus te dá. Então José não sabia, mas ele tem a capacidade, ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. E ele fala pro copeiro, ele fala assim, ó, quando você estiver com o rei, você fala de mim para ele. O que aconteceu? O copeiro esqueceu. Foi livre, né? O padeiro morreu, mas o copeiro ficou vivo. E ele esquece. Mas um dia, Faraó tem um sonho. E ninguém consegue interpretar. E aí esse copeiro se lembra de José, que ainda estava lá na prisão. Se lembra dele. E fala para ele. E fala para o Faraó, fala, eu conheço um homem que pode interpretar. E aí, José é chamado, se apresenta ao Faraó, e Faraó conta o sonho dele lá, que vocês lembram, né? Das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. As vacas magras devoram as gordas. Depois as espigas magras, as espigas
feias, né? Mirradas. 7 espigas mirradas devoram as 7 espigas boas, grandes. E José interpreta isso, fala para eles, Deus falou, Deus me mostra que serão 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E Faraó fica preocupado. Bom, aqui começa o entendimento que Deus nos dá para nós fazermos o nosso plano funcionar. Se você pudesse anotar, seria tão bom. Seria bom. Porque isso pode ajudar você, como está me ajudando. Você lembra que José, quando ele teve o sonho lá, quando ele era menino, 17 anos, aqui ele já tem mais de 25 anos. O tempo passou. Ele amadureceu. Você lembra que quando ele teve o sonho, o que ele fez? Ele falou: eu tive um sonho. Não é? Só que agora José interpreta o sonho e agora ele começa a explanar o plano para que aquele sonho de Faraó se realizasse. Percebe? José agora, ele não é apenas um sonhador e falador. Tem gente que sonha muito e fala muito e não faz nada. Entra ano, sai ano e eu vou fazer isso. Eu vou emagrecer. Esse ano eu vou começar a fazer uma faculdade. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou fazer. Em 2024 vai acontecer. Falador. Sonhador e falador. Não acontece nada. Mas agora José aprendeu. E ele está falando para o faraó. Ele está falando assim: olha, você vai ter que ter um plano para você fazer com que esse sonho que Deus está te dando se realize na sua vida, se concretize. E esse plano está lá em Gênesis capítulo 41, do versículo 33 até o versículo 43. E por ser algo tão importante, eu sei que é um texto um pouquinho longo, eu queria ler com você. Gênesis 33, ao versículo 43. É o plano de José para que o sonho do faraó se realizasse. Então, talvez o Espírito Santo está trazendo isso aqui hoje para você ouvir. Porque talvez e provavelmente você poderia fazer algumas coisas que José falou para Faraó fazer, para as coisas acontecerem nos seus sonhos, nos seus planos, para que a gente não seja só sonhador e falador, mas que a gente seja pessoas que vão realizar aquilo que precisa ser realizado. Amém? Então vamos lá. Olha o que fala em Gênesis. Gênesis 41, do versículo 33 até o 43. Fala assim: então José vai lá, interpreta o sonho do faraó,
E aí ele fala: bom, agora, Faraó, você precisa ter um plano para que isso aconteça. E aqui ele começa a dar o plano para o Faraó. Versículo 33 até o 43 fala assim: procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 de colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o controle do Faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel de selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Ele se tornou o vice-rei, aleluia, amém? Por que isso aconteceu? Porque ele definiu um plano. E é isso que você tem que fazer. É isso que eu preciso fazer. Nós precisamos definir um plano para nós fazermos a visão que Deus tem para nós. Então vamos ver uma parte desse plano hoje. José falou para Faraó assim: procure agora o Faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando do Egito. Então você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Então não é no oba-oba. Amém? Não é ficar esperando ganhar na loteria. Não é ficar esperando herança. Você tem que ser sábio. Você tem que ser criterioso. Amém? Aleluia. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria ver uma palavrinha aqui que José fala para o Faraó. Ele fala assim: procure agora. Procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio. Procure agora. Isso denota urgência. Então você precisa sair daqui e começar a fazer. É urgente, é agora. Nós não podemos procrastinar as coisas. E eu sei que é difícil isso.
Eu tenho problemas com isso. Eu estou falando para vocês, eu tenho problemas com isso. Adiar. Então, José fala para o faraó assim, ó, você quer que isso aconteça na sua vida, então você precisa agora, é urgente, procure um homem criterioso e sábio. Aleluia. Disciplinado, criterioso, disciplinado. Uma pessoa que vai fazendo as coisas acontecerem. Nós precisamos ser assim. Tem pessoas que são assim, tem outras que precisam desenvolver isso. Eu preciso desenvolver isso. Ser disciplinado é o dia a dia. É olhar, olha, eu preciso chegar lá, então eu preciso fazer isso. Ah, é só um negocinho. Ah, vou deixar para amanhã. Não, vou fazer hoje. Amém? Amém? Olha, o Natal é dia 17 de dezembro. Aqui, ó, as coisas já estão sendo feitas. Amém? A gente podia pensar assim, mas essas lampadinhas, 2 dias antes a gente põe. Não. Não pode adiar. Você precisa, em nome de Jesus, você precisa sair daqui hoje, com essa direção do Espírito Santo para você. Olha, eu vou fazer agora isso. Amém? Agora. Isso aí. Você vai procurar. Então nós, pensando nisso, precisamos ser criteriosos e sábios, disciplinados. Amém? Precisamos ser sábios. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é a capacidade de colocar em prática aquilo que eu conheço. Isso é sabedoria. Então nós precisamos agir assim na nossa vida. Quem tem uma visão de Deus tem urgência. Deus está te dando direção e você precisa ter urgência de realizar aquilo que Deus falou para você fazer. Mas sabe, não pode ser rápido demais e ser feito de qualquer jeito. Tem gente que vai fazendo também de qualquer jeito. Não. É por isso que tem que ser criterioso. Amém? Primeira coisa que José fala para o faraó. Então, para o seu plano funcionar, seja sábio e criterioso e procure fazer agora. Aleluia. Segunda coisa que José fala para o faraó. 41, versículo 34. Fala assim: o faraó deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. É impossível nós alcançarmos a visão que Deus tem para nós, se nós não cuidarmos dos detalhes, das pequenas coisas. Às vezes a gente só dá valor e a gente só dá atenção às grandes coisas, mas os detalhes podem nos impedir de chegar aonde nós precisamos chegar.
Os detalhes fazem a diferença. É por isso que ele fala: olha, você vai recolher 1/5 da colheita. Você não vai pegar tudo das pessoas. É 1/5. É só um pouquinho. Na outra colheita, mais 1/5. Mais um pouquinho. Às vezes a gente não chega onde Deus quer que a gente chegue, porque a gente quer que a coisa aconteça de repente. Existe um tempo. Existem períodos. Existem detalhes que nós precisamos fazer para que aquilo aconteça. Amém? Então, nós precisamos observar de perto, acompanhar de perto o avanço daquilo que nós estamos querendo alcançar. As pequenas coisas. É a luzinha. É o bambolezinho. Amém? É a florzinha. Viu a florzinha? Chegou. Então, é nos detalhes. Amém? E para fazer o seu futuro, o seu plano acontecer, José fala para o faraó assim: eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Recolher nos anos bons, porque o futuro pode não ser bom. Amém? Então, não coma os frutos do presente com as sementes do futuro. Não coma. O que José estava falando para o faraó? Falar assim, ó: administre o presente, aquilo que você tem, olhando no futuro. Não gaste tudo que você tem. A gente gasta tudo. Fica devendo no cheque especial, fica devendo no cartão de crédito, fica devendo para o amigo, a gente gasta. A gente é assim, o brasileiro é assim, nós somos assim. Então nós precisamos, depois não adianta ficar reclamando. Não adianta. Não adianta ficar reclamando. Tudo bem, a economia está complicada, o salário não melhora, ok. Mas a gente tem que administrar o que nós temos agora. Não é fácil, eu sei que não é. Eu estou falando isso para você, e eu estou na mesma situação que você. Mas Deus está trazendo uma direção para nós. E nós precisamos fazer como o faraó fez. O faraó ouviu José e urgentemente começou a colocar em prática. Amém? Então qual é o plano? Aí falar, pastor, você me pegou de surpresa. Não tenho plano. Mas começa hoje. Pastor, eu já cansei de fazer plano. Qual a opção que você tem? É fazer outro plano, não tem outra. Não tem jeito. Então precisamos buscar do Senhor direção. Amém?
sermos sábios e criteriosos, acompanharmos de perto aquilo que nós queremos fazer e administrar aquilo que nós temos. Amém? Semana que vem eu vou continuar. Tem mais 4 direções que José deu para o faraó. Eu queria convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Que tal você fazer um voto com Deus? Coisa séria. Senhor, eu estou cansado. As coisas parecem que não rolam para mim. Eu te pergunto, o que você pode fazer? Fazer como a águia. Subir em direção a Deus. Você está cansado? Sobe primeiro em direção a Deus, depois você plana. Amém? Vamos orar. Fale com Deus. Ore. Senhor, nós te agradecemos. Nós confessamos a Ti que estamos cansados, mas como a Tua palavra nos falou hoje, os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Nós queremos subir em direção a Ti e confiar em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós depositamos em Ti as nossas esperanças. Nós colocamos diante do Teu trono as nossas aspirações, as nossas necessidades. E nós queremos, ó Senhor, ter a direção do Teu Espírito para fazermos, ó Deus, planos dirigidos por Ti, para nós não nos decepcionarmos. Oramos para que o Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo nesta área, Senhor. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. Aleluia. Podem sentar. Contar uma experiência para vocês, minha. Ontem, eu fui pregar numa igreja do irmão do pastor Marcos. E fazia tanto tempo que eu não ouvia isso. Sabe, tem coisas que a gente ouve muito tempo e depois você tem aquilo como automático. E depois que eu preguei, pastor Marcos, a bispa veio falar comigo. Ela falou assim: pastor, eu queria semear essa semente na sua vida. E me deu uma oferta. Hoje, quando eu estava terminando de preparar essa mensagem, pastor Marcos, o Espírito Santo falou para mim assim: aquela semente que foi semeada para você, semeia na sua igreja. Eu peguei o mesmo envelope que eu recebi lá, nem coloquei o nosso envelope, coloquei o mesmo envelope, a quantidade que eu recebi, e semeei aqui. Sabe por quê? Porque eu quero viver milagres na minha vida. Você quer viver milagres na sua vida? Então, faça coisas diferentes na sua vida.
Seja ousado com Deus. Aleluia. Seja ousado. Chega de mesmice. Chega de pensar que você já fez muito e não deu certo. Agora é hora de ousar diante de Deus. Não tem mais o que fazer. Amém? Em todas as áreas, em tudo. Faça isso. E o plano de Deus será realizado na sua vida. Amém? Antes da bênção, eu queria falar duas coisas. Queria honrar as pessoas que estão trabalhando na nossa decoração de Natal, né? A Ivete, ela está convidando bastante gente para ajudar. Muitas pessoas, graças a Deus, muitos estão ajudando. Eu não vou falar nomes aqui para eu não cometer erro. Mas uma coisa eu queria falar para você. Quando você se dispõe a fazer as coisas de Deus, Deus cuida das suas. Amém? Então eu queria honrar vocês que estão trabalhando para que isso aconteça. Gente, se está assim agora, imagina no dia 17 de dezembro, como estará? E nós queremos ter muita gente aqui. Eu estou buscando de Deus um número para nós alcançarmos, de pessoas aqui, para ver essa peça de Natal. Amém? Eu queria honrar também, eu cheguei hoje aqui e eu vi esse envelopinho aqui. Envelopinho novo, foi feito novamente. Quem fez? Kátia. Parabéns para Kátia, que Deus continue a abençoá-la. Honramos a irmã Kátia pelo trabalho que ela está fazendo para o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. A paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guarda o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Saia daqui agora e comece a fazer aquilo que você ouviu aqui. Amém? É agora, é isso que José falou. Agora, Faraó, começa. Amém? Olha para o seu irmão aí e fala agora, fala o nome dele. Fala o nome dele. Agora, pastor Marcos, agora, Paulo. É agora, Tati. Agora, Shirley. Agora, Elvis. Agora. Amém? Deus abençoe. Dá um abraço ao seu irmão. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso.